Muito boa noite, bem-vindo ao especial Eleições Autárquicas 2013, aqui na TVL, que lhe tem dado a conhecer as propostas políticas dos candidatos às câmaras de Lisboa, Loures e Odivelas. Hoje falamos do candidato da coligação Odivelas Merece Mais, Miguel Seara Brasil, e das ideias políticas que o candidato e toda a sua equipa têm para o Concelho de Odivelas. Miguel Seara Brasil é hoje o meu convidado para uma curta conversa, porque há sempre muito para dizer, e a quem eu agradeço desde já, uma vez mais, estar aqui na TVL para mais uma entrevista. Boa noite, Miguel. Boa noite, eu é que agradeço o vosso convite, é sempre um prazer estar aqui e estou aqui para tentar esclarecer o mais possível, no espaço de tempo que temos, todas as pessoas que estejam interessadas em ouvir as nossas ideias e as nossas propostas para o Concelho de Odivelas. As ideias para o Concelho de Odivelas. Antes de mais, quero perguntar-lhe, sei que tem tido uma campanha muito ativa, tem visitado muitos locais em Odivelas, tem falado com muita gente. Qual é o balanço que faz até agora da sua campanha? Olha, nós optámos também na campanha dar o exemplo. Nós defendemos uma gestão responsável e, portanto, também estamos a fazer uma campanha responsável, uma campanha com contenção de custos e, portanto, optámos por fazer uma campanha porta a porta, cara a cara. E a reação das pessoas para com a nossa campanha tem sido fantástica, temos sido recebidos, muito bem recebidos, têm aderido muito bem às nossas propostas e ao nosso projeto e percebem bem a necessidade que há de haver uma grande mudança dia 29 de setembro em Odivelas. A vossa proposta política, o vosso programa político para este mandato, para um novo mandato em Odivelas, baseia-se em duas grandes vertentes. A primeira delas é um plano de emergência, a segunda é um projeto para concretizar, enfim, por alguns anos, com uma duração não prevista. Falamos inicialmente agora sobre o plano de emergência. De que é que consta este plano de emergência? Eu, antes de falar das propostas, queria fazer só um pequeno enquadramento, porque este enquadramento é que dá... Por esse enquadramento é que se vai perceber... a nossa proposta para Odivelas. E eu entendo que Odivelas tem vários problemas a vários níveis, e que tem origem em meia dúzia de fatores. O primeiro, desde logo, pela forma como Odivelas se desenvolveu nos últimos 50 anos. Primeiro começou a crescer de uma forma rápida, mas organizada. Depois começou a crescer de uma forma completamente desorganizada, que foi quando proliferaram as auges e as casas ilegais. E depois entrou numa fase de betão. Pronto, e ficámos com betão e pessoas sem as infraestruturas necessárias para prestar um bom serviço às pessoas que vivem em Odivelas. Há muitos problemas e, portanto, por foi resolver. Um concelho que não foi pensado, foi um concelho que não foi estruturado e, portanto, temos problemas estruturais enormes, gravíssimos, não é? Portanto, faltam centros de saúde, faltam espaços verdes, temos bairros muito complicados, portanto, temos os centros históricos todos a degradarem-se. Portanto, são as situações ditas urgentes para resolver. Isto são problemas estruturais e que não se podem resolver de um dia para o outro, nem em 20 anos, se calhar se resolvem muitos deles, não é? Não podemos atirar Odivelas toda abaixo e voltar a reconstruir, portanto, mas convém ir reconstruir e convém saber para onde é que andamos. Por outro lado, tem outros problemas gravíssimos, que é a gestão desastrosa de Susana Amador, do PS e do PSD, porque, para além dos problemas estruturais, e tem uma responsabilidade política porque alguém permitiu que isto se fizesse, tem a forma como o Concelho tem sido gerido nos últimos anos. Olha, a Câmara está tecnicamente falida. A dívida da Câmara é o dobro da receita anual e o desemprego aumentou em Odivelas 60%, ou seja, o dobro da média nacional. Quando a média nacional é 30% e a Odivelas aumenta para o dobro, 60% é imenso. E esse aumento de desemprego diz-nos que, para além de a Câmara estar falida, esta gestão de Susana Amador está a arruinar, está a falir os odivelenses e as suas famílias. E, portanto, entendemos que, face a este cenário, é preciso termos um plano de emergência para fazer face à situação de enorme gravidade com que os odivelenses e odivelas se confrontam. É como se houvesse um incêndio
e de repente temos que vir a pagar, portanto é uma catástrofe, não é? E portanto temos que agir sobre o acidente, mas convém-nos também pensar o que é que Odivelas vai ser no futuro, não é? Temos de ter um projeto para o futuro. Então, 2 em 1. Ouça, isto é como se estivesse a haver um incêndio enorme, temos que o apagar, mas temos de estar simultaneamente a pensar, e agora que isto está apagado, o que é que se vai fazer a seguir para prevenir? Para prevenir e para chegarmos a algum sítio. E, portanto, eu penso que temos de ter parte da nossa proposta é para fazer acudir a estas situações mais gritantes, e depois outro, tem que se encaminhar o Conselho para o futuro, onde se definem objetivos claros em algumas áreas e que depois temos que caminhar nessa direção. E as situações, então, que se enquadram aqui neste plano de emergência, as mais gritantes, as mais graves, como o próprio Chá do Brasil diz, são educação, saúde, diga-me... Nós pensamos que há 5 fatores que são gravíssimos e que fazem sentido... 5 fatores. Entrar num plano de emergência. São eles. São eles. A gestão municipal. Nós temos que moralizar, temos que ter uma gestão responsável, nós temos que perceber que não podemos gastar dinheiro mal gasto, nós temos que perceber que quando fazemos uma obra é para rentabilizar, não pode ser para andar a fazer obras de fachada sem nexo nenhum. Está a referir-se a quê, concretamente? Estou a referir, por exemplo, ao pavilhão multiusos, que se faz e custa 145 mil euros por mês, em que se avisa que aquilo é um disparate, depois se aluga ao Sporting por 10 mil. Acha que é um esbanjamento não se pode gastar 145 mil euros por mês durante 25 anos e depois ir tentar alugar esse espaço por 10 mil euros. Quer dizer, isto é um disparate total, é um desperdício de dinheiro brutal. E este dinheiro vai fazer falta para outras obras, não é? E, portanto, este tipo de obra faz-se um jardim da música. Será que fazia sentido gastar 2 ou 3 milhões no jardim de música? O que é que aquilo trouxe? Está bem que o espaço tinha que ser arranjado. 2, 3 milhões de euros para fazer um jardim de música, o que é que aquilo trouxe de mais-valia para o Conselho? E nós temos que saber para onde é que andamos. E, portanto, tem que haver uma gestão responsável. Não faz sentido termos 40 juristas na Câmara e estarmos a gastar 1 milhão de euros em avanças. Não faz sentido, num Conselho de 25 km², os vereadores andarem com carros e chofer. Não faz sentido nenhum ir para casa e ir para o trabalho de carro com chofer. Isto para mim é para acabar. Comigo não há viaturas para uso para ir de casa para o trabalho. Acabou o uso de telemóveis. Isto pode até nem ser muito significativo em termos de valores, mas em termos de exemplo é fundamental. E você, para ter os funcionários da Câmara, a quem às vezes se pede tantos sacrifícios, tem que saber dar exemplos. E as pessoas na rua têm que perceber que o poder político dá exemplos. Eu, por exemplo, vou muito ao bairro da Caça Pia, que muitos não conhecem, mas fica no cimo da encosta do Olival Basto, em que as crianças vão a pé para a escola até à Póvoa. À noite, às 5 da tarde, que é noite, raparigas de 12, 13 anos têm que subir aquilo tudo a pé sozinhas. Mas não há transporte escolar? Não há transporte escolar a partir dos 10 anos. E, portanto, temos miúdas de 12 anos, às 5h30 da tarde, que já é à noite, a subir aquela encosta toda sozinha. Mas depois temos os vereadores a andar de carro. Eu pergunto se algum daqueles vereadores tivesse uma filha daquela idade, se iria gostar de ver a menina a subir para casa a pé à noite sozinha, enquanto o vereador passeava de carro de casa para o trabalho e trabalho para casa. Mas o transporte escolar é até aos 10 anos de idade? Não, ali conseguiu-se por uma ação do vereador Paulo Aide arranjar uma caminhonete que vai buscar uns meninos e venha buscar outros meninos cá abaixo. Só que, como a caminhonete é pequena, não chega para todos e, portanto, a partir dos 10 anos de idade, façam-se à estrada. Não é? E estamos a falar das crianças, podemos falar dos idosos que vivem lá em cima, que também não conseguem chegar ao centro de saúde, por exemplo. Pronto. Em termos de transportes públicos, será outra prioridade? Será outro assunto esse é um dos maiores problemas do plano de emergência? Eu penso que isso é mais estrutural, porque se tem que resolver isso de um dia para o outro. O Odivelas tem bons transportes e boas vias de comunicação para sair e entrar, e a mobilidade dentro do Conselho é muito complicada. Mas eu penso que o Voltas tem que ser para todos. Eu penso que o Voltas tem que ir a todas as freguesias. Não faz sentido o Voltas não ir ao centro de saúde. Acabou-se com o centro de saúde em Odivelas, transferiu-se as pessoas para a Ramada. Eu não percebo que Odivelas não tenha um centro de saúde,
mas posso perceber que o Odivelas da Ramada há uma certa necessidade de contenção de dinheiros. Mas o mínimo é pôr um autocarro, o Voltas, a passar no antigo Centro de Saúde de Odivelas e a levar as pessoas até ao novo Centro de Saúde da Ramada. Quer dizer, é o mínimo que se pode fazer pelas pessoas. E, portanto, o Voltas não é para servir um shopping, não é para levar as pessoas do metro ao Odivelas Parque ou à Estrada, como agora se chama, e depois não levar as pessoas ao Centro de Saúde. E, portanto, achamos que há um problema muito complexo de transportes dentro de Odivelas e pensamos que o Voltas vai ter que ser reorganizada a rede de transportes dentro de Odivelas e o Voltas tem que ter uma cobertura muito maior e tem que servir todas as pessoas, não pode ter só as pessoas às compras do Odivelas Parque. Às compras. Outra das suas prioridades para o Conselho... É o desemprego. O desemprego. O desemprego para mim é prioritário, quer dizer, quando o desemprego aumenta 60% em 3 anos, precisamente neste mandato de Susana Amador, é um problema, é o maior problema neste Acaba momento. também por ser o reflexo de toda a conjuntura que o país vive neste momento. Pois, Helena, eu acho que sim, e é com certeza. Mas quando a média nacional é de 30 e em Odivelas é de 60, há aqui um problema extra. Porque se fosse tudo de 60, se estivesse alinhado com os 30 da média nacional, um bocadinho a mais, um bocadinho acima, era aceitável. Agora, é o dobro da média nacional. Mas têm fechado, por exemplo, muitas lojas, claro que têm comércio fechado, tradicional. Economia, empresas e comércio tradicional. Evidente, a Câmara abandonou o comércio local e a economia, deixou-os ao Deus dará e importa. Uma das medidas é o comércio local vai ter que ter uma variação. Miguel Char Brasil, como é que se consegue inverter essa situação? Como é que se consegue trazer mais desenvolvimento económico para o Concelho de Odivelas? Para já temos que ser facilitadores do investimento em Odivelas. Temos que arranjar formas de facilitar a entrada de empresas no Concelho. Temos que ter uma estratégia bem delineada, por um lado. Por outro lado, temos que, para além de tentar trazer empresas para Odivelas, o que me parece neste momento vai ser um bocado complicado, e já lá vamos porquê, temos que criar um empreendedorismo, temos que fomentar o aparecimento de novas empresas, ou seja, a criação de novas empresas em Odivelas. Temos que criar linhas de empresas, temos que ter um gabinete de apoio a quem queira criar o seu posto de trabalho, temos que ter ligações, temos que criar linhas de crédito e business angels e uma série de tipos de apoios para que quem queira abrir uma empresa, quem queira abrir um negócio, tenha a vida facilitada. Dentro dessas incubadoras de empresas pode haver um empurrão para o desenvolvimento económico. Depois, por outro lado, eu acho que temos um problema muito grande, que era o que eu lhe dizia. Odivelas está conotado como um dormitório, não é? Muitas vezes não há qualidade. Ainda é visto como um concelho muito residencial. Ainda, e se não for feito nada, continuará a ser. Isso é péssimo. É péssimo porque é difícil um concelho que seja visto como um dormitório atrair investimento por um lado, e como ainda para mais é visto como um dormitório de baixa qualidade, é difícil atrair visitantes. E, portanto, o que nós temos que alterar um pouco é a percepção, ou um pouco não substancialmente, a percepção que as pessoas têm de Odivelas. E, portanto, temos que criar uma identidade para o concelho, não é? E só começando por criar essa identidade e dizer que Odivelas tem história, que Odivelas tem cultura, que Odivelas tem tradições, é que nós vamos conseguir mobilizar pessoas para nos visitarem, a vir aos eventos que nós lhes propomos fazer, para trazer investimento para Odivelas. Só depois de conseguirmos mudar esta identidade é que vamos conseguir ter um desenvolvimento económico muito grande. A esse respeito, acha que não tem sido feito nada significativo? Eu acho que não tem sido feito nada, nem de significativo, nada nem nada. De não significativo. Ouça, veja-se o que se passa com qual é o maior símbolo? Odivelas tem 2 grandes símbolos. Tem, por um lado, Dom Dinis, o mosteiro, aquela zona histórica, todo o reinado de Dom Dinis, e depois tem uma vila um bocadinho mais a norte do concelho, que é Canessas. E eu pergunto o que é que tem sido feito para dinamizar a história de Dom Dinis, não é? E todo o reinado, do mosteiro, e o que é que tem sido feito para valorizar o Mundo Saloia, a Vila Saloia em Canessas. E só se nós conseguirmos, e vamos, veja o estado do património.
O nosso património histórico está ao abandono. O Sr. Robato tem os azulejos todos partidos, o túmulo de Dom Dinis está a ficar em pó, as fontes de Caneças estão todas ao Deus dará. Esse património é preciso recuperar para chamar, para atrair pessoas. Temos que recuperar, temos que abrir o mosteiro definitivamente ao público aos sábados, domingos e feriados. Mais do que o mosteiro, temos que abrir o jardim do mosteiro à população, às pessoas, e temos que naquele edifício que a Câmara comprou por €1 milhão, que é a Quinta de Espanhol, e está a cair de podre, replicar ali a corte de Dom Dinis e conseguir trazer as escolas do país inteiro, ver o que era o reinado de Dom Dinis, um museu interativo em que as crianças... Quantos museus é que tem a Odivelas, sabe? Não. 0. Portanto, mas não pode ser um museu de quadros, nós temos que ter os museus modernos, em que as crianças entrem e consigam interagir com as personagens. E se nós conseguirmos, e vamos conseguir com certeza, tornar Odivelas terra de Dom Dinis, de certeza que toda esta percepção que há sobre Odivelas muda. Feiras medievais, está a ver? Festivais de música medieval. Isto é investir na marca Odivelas. Isto é investir na marca Odivelas, e com este investimento na marca de Odivelas é que você vai conseguir atrair público e vai conseguir atrair investimento, não há outra hipótese. Os armazéns do Sr. Robato estão todos abandonados, aquilo tem que ser ninhos de empresas. Os mercados de Odivelas caíram, estão podres, disseram que iam recuperar, estão todos a cair de podres. Tem falado com empresários, com lojistas? Tem falado com toda a gente. O que é que lhe têm dito? Quais são as maiores dificuldades que têm sentido? São os impostos que são muito altos? É a falta de clientes? Dos impostos toda a gente se queixa. Eu tenho a certeza que, por exemplo, os comerciantes, mais que os impostos baixarem, queriam ter vida nas ruas. E nós vamos pôr as ruas com vida. As nossas ruas têm que ter vida, têm que ter animação. As pessoas têm que gostar de sair à rua, têm que estar com o seu vizinho. E no o nosso plano de emergência passa por aí. O nosso plano passa por revitalizar toda a vida social de Odivelas. Focar na história, nas tradições. Está a ver? Nós temos imensa história. Nós não somos como Massamá. Nós não somos como Linda a Velha. Nós não somos como a Amadora. Nós temos história, temos cultura e temos tradições. E temos uma coisa. O povo de Odivelas é trabalhador. As aguadeiras vinham para Lisboa vender água. As lavadeiras vinham trazer a roupa lavada a Lisboa. Eu, quando era miúdo, às 7 da manhã, a paragem do 36 tinha que esperar 3 ou 4 autocarros até conseguir, porque as pessoas vinham às 7 da manhã trabalhar para Lisboa e só voltavam às 9. As pessoas de Odivelas não querem que se lhe vá levar uma colher de sopa. As pessoas de Odivelas o que querem é trabalhar. E nós temos que dar condições para as pessoas trabalharem, para terem projetos de vida e para terem esperança. E isso tem que ser dado. Não basta tirar fotografias, dizer que se vai dar uma colher de sopa, porque o que as pessoas querem realmente é ter projetos de vida para si, para as suas famílias e para os seus filhos. Tem que haver um projeto de raiz, segundo o que me está a dizer. E a questão de segurança é uma questão que o preocupa e que provavelmente também preocupará os lojistas, com o aumento dos assaltos, com a criminalidade a aumentar pelo país todo. A questão da segurança é muito complicada e neste momento também não se fez nada. Falou-se muito em videovigilância, é uma miragem. A segurança passa um bocado também por as ruas estarem limpas. Odivelas está tudo sujo, está tudo ao abandono. A cada esquina junta-se lixo. Uma porcaria desgraçada. As ruas terem vida também ajuda a segurança. No dia em que as ruas tiverem vida, os comerciantes estão abertos, iluminam mais as suas lojas, tem muito mais iluminação na rua. Não é? Quando diz as ruas terem vida, o que é que quer dizer? Eu percebo que sejam as pessoas na rua. Eu digo uma medida mas muito, o que é que tem que haver para as pessoas estarem na rua? Já tem que haver cultura, tem que haver desporto e tem que haver animação de rua. Mas eu dou-lhe uma medida muito fácil, muito fácil. Basta os trabalhos que os meninos fazem nas escolas estarem expostos nas montras das lojas para ter as pessoas a ir às lojas. A família, pelo menos a família. É tão simples quanto isto. Basta pegar nos grupos de teatro que há em Odivelas, os grupos culturais que há em Odivelas, os grupos musicais que há em Odivelas e pô-los a tocar na rua e as ruas têm vida. Basta ter a sexta-feira noite branca, uma sexta-feira com noite branca, com atividades musicais em que as lojas estejam abertas, a rua tem vida. Basta ter uns tipos saltibancos que repliquem a corte de Dom Dinis ou a vida de Saloia na rua e as ruas têm vida. Isto não custa dinheiro. Isto custa dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, mas temos que ter trabalho. À partida parecem soluções fáceis de execução. Claro que é fácil, mas eu estou farto de dizer que isto é fácil. Só não fazem porque não querem. Isto é fácil. Claro que há outras que são investimentos maiores. Por exemplo, nós queremos fazer um investimento que eu acho que transformaria todo o concelho, que é ligar o Pinhal da Paiã
à Expo junto ao Rio de bicicleta com um corredor verde. É mais complicado, mas é possível. Faz-se a ciclovia, faz-se uma passeira para pessoas e vai-se alargando o corredor à medida que se tem disponibilidade de espaço. E pode-se meter ali a ciclovia, as pessoas até podem ir para o metro de bicicleta. Aliás, na sua campanha tem incentivado as pessoas a andar de bicicleta. Eu vou a Cascais, deixo o meu bilhete de identidade, tiro uma bicicleta e vou passear. Porquê é que em Odivelas não há isto? Porquê é que em Paris, em Barcelona, em Aveiro, para não ir tão longe, há ciclovias e há bicicletas à disposição? Nós conseguimos pôr uma ciclovia, e vamos conseguir, do Pinhal da Penha à Póvoa, passando pelos metros, isto é logo uma nova dinâmica à cidade. Até porque se vê cada vez mais pessoas a andar de bicicleta. Você trabalhou muitos anos ao pé das docas, e quando começaram a ciclovia não havia muita gente. Hoje em dia, quando eu deixei lá trabalhar, havia imensas pessoas que iam para o trabalho de bicicleta, via-se todos os dias a crescer o movimento. Faz bem à saúde, faz bem ao ambiente, faz bem à carteira. E dá vida à sociedade, às cidades. Eu entrar numa cidade em que tem dinâmica, que tem vida, é uma coisa. Entrar numa cidade em que não passa nada é uma tristeza. E nós temos que ter nesse corredor, temos que ter espaço para hortas comunitárias. Por exemplo, o corredor verde de Monsanto, não é? Parte tem relva, outra parte tem gravilha e outra parte é arranjada com hortas comunitárias que estão lindíssimas. Que as pessoas tiram o proveito e o sustento dali e que também, por outro lado, estão a enfeitar o jardim a custo zero. Está a ver? Eu não percebo como é que o jardim do Rio da Costa, que eu até acho que é um jardim agradável, não tem um quiosque para as pessoas estarem a tomar um café. Não tem, mas, provavelmente não faltará quem queira estar à frente desse quiosque, um quiosque não só dá vida, não é? Como também dá segurança. Eu lembro de imensos jardins de Lisboa, quando eu quase não ia, e que agora estão abertos à noite porque têm um quiosque, como por exemplo o Jardim da Estrela, que é um jardim que ninguém entrava à noite, e tem 2 quiosques, um à entrada e à saída, deu vida e deu segurança, e deu postos de trabalho. Porque as pessoas têm sustento, as pessoas trabalham nos quiosques, não trabalham, portanto também é um projeto social nesse domínio, e portanto nós temos que... Eu não sei se isto se faz em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque não sabemos as condições financeiras da Câmara. Mas há aqui muita matéria que é fácil de fazer. Miguel Chaves Brasil, mas as condições financeiras da Câmara serão cada vez mais apertadas, se assim se pode dizer, porque afinal há cada vez menos verbas destinadas às autarquias. E Odivelas não escapa desse desígnio. Não, essa história é uma grande tanga. As verbas que baixaram para as autarquias este ano foram 5 mil euros. Portanto, isso é o problema de Odivelas é que se endividou e comprou mais do que aquilo que podia. Isso é que é o problema de Odivelas. Agora, nós temos que conseguir arranjar fontes de receitas alternativas. Nós temos que conseguir. Se fizer uma feira medieval, por exemplo, grande, as pessoas podem pagar um bilhete. Tem que se pagar. Não é? Se eu tiver mais vida nas ruas, as receitas vão aumentar para os comerciantes e também vão aumentar para a Câmara. Nós temos que pegar... E também temos na poupança. Eu, se conseguir, e defendo muito que se trabalhe em rede, não é? Com as forças vivas do Conselho. E se nós conseguimos trabalhar com as forças vivas do Conselho, conseguimos poupar custos. Eu, em vez de ir buscar um grande ator, um grande artista a Lisboa, ou a Porto, ou a Coimbra, ou ao estrangeiro, eu, se calhar, com artistas de Odivelas, a um custo muito inferior, até projetando-os também a eles, eu consigo animar as ruas. Está a ver? E tudo isto, agora, não faz sentido dizer, não tem dinheiro, mas gasta-se 1 milhão de euros em advogados. Não tem dinheiro, mas faz-se um pavilhão multiusos que gasta 145 mil euros. Desastrosa. Já falamos de muita coisa pelo meio, mas estávamos a enumerar o que considera mais urgente fazer no Conselho de Odivelas, portanto, o que faz parte do seu plano de emergência. Nós misturamos um bocado. A gestão municipal, por isso é que eu agora vou fazer a síntese. A gestão municipal, o desemprego, o que é que o preocupa mais? A revitalização económica. A revitalização económica. E do comércio local. O apoio aos idosos. Não é? Também já tocamos no assunto. O apoio aos idosos e aos jovens. O apoio aos idosos e aos jovens está a referir-se a quê concretamente? Já falamos da vertente dos transportes. Que os idosos são díspares. Os problemas dos idosos e até dos deficientes, ou das pessoas com doenças, são díspares. São diferentes, evidentemente. Eu acho que tem que haver um gabinete de apoio ao idoso e às pessoas com necessidades especiais, não é?
Temos que criar uma verdadeira bolsa do voluntariado, uma bolsa de voluntariado eficaz, até junto dos desempregados. Eu acho que é uma forma de os ir introduzindo de novo no mercado de trabalho, porque um desempregado que esteja em casa fica fechado e entra num ciclo vicioso complicado. Se tiver de alguma forma a prestar um serviço à sociedade, vai tendo mais contactos, vai se relacionando com mais pessoas e é mais fácil entrar no mercado de trabalho de novo. E, portanto, vamos fazer para isso também um cartão de voluntário. Esse cartão de voluntário é para, como diz, para se dar às pessoas que são voluntárias. E essa pessoa que é voluntária tem que ter alguns benefícios. Eu sei que toda a gente dá essa voluntariedade de forma gratuita, mas eu acho que a Câmara tem que os acarinhar. Até porque é um estímulo ao voluntariado. É um estímulo ao voluntariado. E, portanto, o que nós nos propomos, entre outros benefícios, é devolver a parte de IRS que cabe à Câmara a todos aqueles que prestem serviço de voluntariado. Ou seja, eu sou voluntário, faço 3, 4, 5 horas por semana de voluntariado, tenho que comprovar que as faço, e a parte que a Câmara recebe do IRS, porque a parte do IRS é para a Câmara, uma parte é para o Estado, outra para a Câmara, a parte que pertence à Câmara é para ser devolvida a estes voluntariados. Ou seja, a quem presta esse serviço. Portanto, é uma maneira também de incentivar, tem que haver um apoio maior àquelas pessoas que estão sozinhas em casa, temos que fazer o projeto Padrinho Idoso, não é? Porque não podemos ter pessoas... Combate à solidão. Combate à solidão. Este o SOS sozinho em casa, estávamos aqui outro dia num programa, disseram que chegavam a 30 idosos, bem, uma medalha do SOS sozinho em casa há 30 idosos, quer dizer que só há 30 idosos sozinhos no Conselho, que têm dificuldades de locomoção, não. E daquilo que tem visto e daquilo das pessoas com quem tem falado, nota muitas situações dessas de idosos sozinhos em casa? Eu noto muitas situações dessas, agora é difícil às vezes encontrar os idosos porque eles estão fechados em casa mesmo. Eu ouço falar, já fui visitar 4 ou 5. Nem sequer abrem a porta com receio, também é difícil saber onde é que com falta de mobilidade. Não, abrem, é difícil às vezes saber onde é que eles estão. Estão fechados no 7º andar, ou no 5º andar sem elevador. Ou sabemos onde é que eles estão, ou não sabemos. Portanto, já me relataram 4 ou 5 casos, já fui visitar 4 ou 5 pessoas, mas não sabemos todos, agora estão completamente isolados. Não é? E a respeito da juventude? Os jovens é um problema oposto. Terá, com certeza, soluções também diferentes, projetos também diferentes. Eu penso que os jovens têm um grande problema que é entrar no mercado de trabalho. Neste momento temos que ser realistas. Muitos recém-licenciados. Há muitos recém-licenciados, a oferta de empregos é pequena, é diminuta, o que se paga hoje em dia não é o que se pagava há 3 anos e, portanto, estamos aqui nem pouco mais ou menos. Num problema complexo. Eu acho que nós temos que abrir um portal de Odivela jovem em que apareçam várias, em que vamos procurar ao país todo e até no estrangeiro, se for preciso, oportunidades de trabalho e que estejam ali anunciadas permanentemente oportunidades de trabalho para os jovens, e temos que dar apoio aos jovens a preencher currículos. Temos que lhes dar apoio a estar numa entrevista. Temos que fazer ações de formação para que eles, quando cheguem a uma entrevista, quando preencham um currículo, a saibam agarrar. Portanto, temos que ter toda esta dinâmica. Depois há uma coisa que eu acho que não sei como é que não se faz, que é criar estágios nas empresas locais. Porquê é que não se vai ter com os empresários locais e não se abre bolsas de estágio até nas férias? Financiadas por quem? Hã? Financiadas por pois quem? É, o Estado está neste momento a financiar a colocação de estagiários. E mesmo que não seja, mas ouça, mesmo que não recebam os jovens, acho que é importante terem uma experiência de trabalho de 13 meses a seguir ao curso. Até porque depois, se forem bons, ouça, não há nenhuma empresa, nenhum patrão que manda um funcionário bom embora. E lhe garanto que se o estagiário for bom e lá tiver e virem que ele faz falta, ele já não sai. Acredita nisso? Ainda hoje, nesta conjuntura? Acredito, tenho exemplos claros disso. Se a empresa não puder mesmo pagar, não paga. E não pode por isso. Mas em maior parte dos casos, qualquer pessoa que veja alguém de lá e já teve 3 meses ou 6 meses que criou valor e que veja que ele vai criar valor, ele fica. Poderá ser uma mais-valia. Podem ficar todos, está a ver? Mas ficam alguns e, portanto, e temos que criar temos que fazer uma feira de oportunidades. Eu acho que tem que fazer feiras de oportunidades para onde venham as empresas de recrutamento, onde estejam os jovens, que se possa onde se possa criar intercâmbios e conhecer. Exatamente. E temos que apostar muito no empreendedorismo, temos que os ajudar, temos que fazer concurso de ideias. Eu costumo dizer que as ideias mais puras são as das crianças da primária,
que ainda não estão formatadas, não é? E portanto temos que os dar liberdade, porque eles às vezes têm ideias que nós mais velhos não conseguimos apanhar, mas que têm muito mais valor do que as nossas. Porque nós, à medida que vamos crescendo, vamos ficando moldados, podemos fazer isto e aquilo e ficamos muito mais limitados nas ideias. Mas até no comércio tradicional os jovens têm tido, e são exemplos que há pelo país todo, ideias extraordinárias. Claro, mas depois têm que ser ajudados, têm que ser incentivados. Têm que ser incentivados por um lado, mas têm que ser apoiados para não cair. Não pode ser só tirá-los para a fogueira, porque não pode ser. Uma formação em empreendedorismo. Tem que ter a formação e eu penso que no primeiro ano, 2 anos, tem que ter alguém com quem eles possam trocar opiniões e que lhes vá dando um conselho para aqui e que lhes ajude a fazer redes de contactos. É muito importante haver redes de contactos. Eu quero ir à Sonai para vender um produto qualquer. Eu quero ir à loja, ao Corte Inglês para vender. E nós temos que criar canais para que esses jovens possam entrar no mercado. Contactos de investimento. Contactos de relacionamento. Porque são fundamentais, quer dizer, hoje em dia, e até no estrangeiro. É esse apoio que pretende criar brevemente. Essas empresas são precisamente isso, não é só meter ali um edifício e meter para lá a gente a fazer empresas. Não, nós temos que dar um apoio completo para que o sucesso deles seja... Não é 100% garantido, mas tenha a máxima probabilidade de ter sucesso. E, portanto, a gestão responsável, a economia, o desemprego, o apoio aos idosos e aos jovens são os 5 pilares do nosso plano de emergência. Deste plano de emergência. Que este plano de emergência é para executar imediatamente, desde o primeiro dia. É para aplicar no primeiro dia que lá chegarmos. Dia 30 de setembro, este plano está em cima da minha secretária. O plano a ser aplicado. Vai começar logo de imediato a trabalhar? Claro. Aliás, já comecei. A saúde, onde é que fica? Já percebi que não está no seu plano de emergência, mas é uma... Está um bocado, sobretudo aqui na parte dos idosos. Dos idosos, do apoio aos idosos. Porque vejam uma coisa, a saúde tem o plano da saúde é do Governo. Exatamente. A questão de saúde é o Governo. Nós temos que ser facilitadores do transporte aos centros de saúde e temos que lutar junto do Governo para que dê mais condições de saúde aos odivelenses. Deve haver mais intervenção do poder local nessa matéria. Sim, tem que haver toda a intervenção do poder local nesse assunto. Mas a saúde está neste apoio, como digo, no plano de emergência, mas está no tal projeto para o futuro. E deixe-me, antes de ir à saúde, eu queria falar um bocado do projeto para o futuro. Eu penso que, falando destes problemas que já falámos, gravíssimos e que estão a acontecer e que temos que acudir, nós temos que pensar o Conselho, por exemplo, se tiver alguém que tem que ser operado, é para Santa Maria imediatamente. Isto é premente, é uma emergência, temos que tratar dela. Agora, o que nós temos é que trabalhar na saúde para o futuro, não é? E, portanto, o nosso projeto, a nossa novidade grande para Odivelas, a grande novidade é trazermos um projeto para Odivelas. O que é que Odivelas vai ser daqui a 10, 15, 20 e 30 anos? Não é? E definimos algumas áreas, alguns objetivos onde Odivelas deve chegar nos próximos 20... Portanto, esta é a segunda vertente do vosso programa eleitoral. Exatamente. Há o plano de emergência e há o projeto para o futuro, que se chama Ganhar o Futuro. Nós temos que ganhar o futuro. E é esse projeto e aí é que se enquadra a saúde. É preciso trabalhar durante muito mais tempo para ter resultados. O projeto para o futuro indica-nos onde é que queremos chegar em cada área e obriga-nos a trabalhar nessa direção. Algumas coisas serão realizadas e conseguidas mais depressa, outras demoram mais tempo. Eu vou só dizer, por exemplo, uma das coisas que nós temos logo é ter uma gestão responsável. A gestão da Câmara Municipal tem que ser um exemplo. Tem que ser um exemplo para tudo, ok? E centrada nessa gestão responsável e exemplar e eficaz, temos alguns objetivos. Primeiro, queremos ter Odivelas mais ativa e saudável. E, portanto, aqui já vai entrar a saúde. Não é? Eu tenho que prevenir a doença, eu tenho que prevenir a obesidade, eu tenho que tentar que as pessoas não fumem tanto, eu tenho que tentar que as pessoas vivam mais o ambiente, que vivam mais... Portanto, Odivelas ativa e saudável. Nós queremos uma Odivelas mais ativa e mais saudável, que seja movimento e que as pessoas se cuidem com esse movimento, está a ver? Como? E daí entra o corredor verde, daí entra a ginástica, daí entra o exercício,
está a ver? Entram campanhas de sensibilização, não é? O ambiente tem que estar limpo, não é? E, portanto, queremos Odivelas mais ativas e saudáveis. Pretende criar espaços para fazer ginástica, para as pessoas poderem fazer ginástica para se exercitarem, com alguns professores, alguns monitores também nos espaços verdes a ajudarem as pessoas a fazer ginástica, para não serem só fazer ginástica e depois terem que ir para o lado porque não têm acompanhamento nenhum. E, portanto, uma série de ações que nos permita pôr Odivelas mais ativa e mais saudável. A cultura também o ir cantar, o ir fazer teatro, não é? Sem dúvida, a cultura isto, também portanto, ativa tem a ver com isso mesmo. E já dinâmica, ativa, e nós queremos ir neste caminho. Por outro lado, uma coisa que não falámos que é muito importante, nós queremos a educação no top 10. Ou seja, nós queremos criar condições para que as escolas de Odivelas, os alunos de Odivelas, estejam classificados a nível nacional no top 10 da educação. Nós queremos ter uma educação de excelência em Odivelas. E para isso, lá está, este é um dos projetos que você não consegue garantir em 4 anos, se calhar nem em 6, nem em 8. Mas o nosso objetivo é este. Nós temos que saber que temos que criar condições para chegar aí. Que trilhar um caminho. Trilhar um caminho. E, portanto, toda a nossa orientação na educação é, primeiro, combater o abandono escolar, e só consegue combater o abandono escolar se as crianças gostarem de estar na escola, não é? E, portanto, temos que fazer as crianças estar na escola e depois promover uma educação de excelência. É o que eu quero para os meus filhos, e como eu quero para os meus filhos uma educação de excelência, acho que é uma educação de excelência que quero dar, que é que todos os odivelenses tenham a possibilidade de alcançar. As condições físicas das escolas em Odivelas satisfazem? Há umas que sim, há outras que não. Mas eu penso que não é pela questão das condições físicas das escolas, também é, mas não é só, que se consegue ter excelência. E que se consegue pôr as crianças a gostar da escola. Eu conheço crianças que têm uma casa pequenina e mal amanhada e que gostam muito da sua casa, e conheço crianças que são filhos de pais que têm muito dinheiro e que também gostam muito da casa deles. E qualquer um está igualmente satisfeito com a casa que tem. E, portanto, o que nós temos que criar, mais do que... E com certeza que há reparos a fazer, há perigos a eliminar. Aliás, uma das coisas é a segurança na escola, e a segurança é física, mas também é em várias situações que podem criar perigo físico para as crianças, não é? Como esquinas, como muros sem proteção. Portanto, nós temos que criar um ambiente bom na escola, não é? Nós temos que... As crianças têm muito de estar na escola e temos de ter um bom ambiente escolar. E temos que ter os professores formados, temos de ajudar os professores a ter formação, os auxiliares de educação têm que ter formação. A Câmara pretende... Os pais têm que ter formação. Os ATLs têm que estar interligados com a escola. O treinador de futebol do miúdo tem que saber o que é que se passa com a criança. Mas enquanto Presidente de Câmara pretende fazer... Criar esta ligação toda. Essa formação, pretende dar essa formação a professores, a exatamente. Nós temos que pôr a educação no top 10, sobretudo nas escolas em que nós temos mais autonomia, que é ao 6º ano, até o ensino básico, não é? E que é a base para que tenham sucesso no futuro. Miguel Chara Brasil, deixa-me fazer aqui um parêntese, já que falamos de educação, não posso deixar de tocar no assunto do Instituto de Odivelas, porque afinal de contas era uma instituição de ensino muito bem colocada no ranking nacional, com muito bons resultados, e que afinal de contas, neste processo, acaba por sair de Odivelas. O processo ainda não acabou. E há sempre coisas que voltam atrás, mas eu acho que neste processo em todos os sentidos, faz sentido o Instituto de Odivelas ficar em Odivelas. Se no dia 29 de setembro for eleito Presidente da Câmara de Odivelas, o que é que pretende fazer? Eu vou continuar a luta que tinha feito, com muito mais peso, porque como Presidente da Câmara tenho ao meu alcance ferramentas que não tinha até agora. Portanto, e com certeza que vou pôr toda a população de Odivelas a lutar pelo Instituto de Odivelas. Eu não vou ficar na secretária a dizer que não quer que ele saia embora. Não, vou para a rua com o povo de Odivelas. Está a falar em protestos, em manifestações? Estou a falar nas ferramentas que forem necessárias para manter o Instituto de Odivelas. Não sei se é protestos, se é manifestações, se é corta calçada de Carris. Tudo o que for necessário para defender Odivelas e com coisas com as quais eu concordo. Isso pode, se for preciso, invadir a Assembleia da República, também faço. Deveria ter feito e não fez, na sua opinião? Devia ter fez, ela é que sabe o que é que fez, eu não sei o que é que ela fez e o que é que não fez. O que eu não ouvi foi
a apelar à população, não havia a apelar veementemente para que o Instituto de Odivelas não saísse de Odivelas. Agora, eu sei o que é que faria. Eu sei o que é que fiz. E estive na organização da vigília, estive na organização de uma manifestação para que o Instituto não estivesse aqui. E tive em muitos outros circuitos a tentar que o Instituto ficasse em Odivelas. O que ela fez, não sei. Agora, eu nunca a vi à frente de umas conferências de imprensa, de umas declarações tímidas, mas nunca a vi a lutar viamente pelo todo esse processo ainda Instituto pode Odivelas. inverter-se? Claro que pode. Claro que Acredita nisso? Acredito, mesmo que possa haver algum problema num ano, penso que isto é um disparate de tal maneira, que a evidência deste disparate é de tal maneira que há de haver um retrocesso nesta questão, nem que seja depois deste mês de sair. Continuando a falar dos projetos para o futuro, há, por exemplo, em termos de educação, algo mais que pretenda fazer com professores? Toda esta situação de desemprego, esta situação quase que de ameaça para os profissionais de educação, também tem desmotivado muito os professores que estão à frente das escolas, a ensinar os nossos filhos. É importante motivá-los também, não só dar aquela formação que me falava, mas também ir motivando os profissionais de educação. O poder local tem poder para isso, passa a redundância? O poder local não tem poder para isso, mas tem instrumentos para ajudar a que isso aconteça. E o poder local tem todos os instrumentos para ajudar a que haja um bom ambiente nas escolas, porque as escolas são de sua responsabilidade. Os auxiliares de educação, por exemplo, que são uma peça importantíssima na escola, às vezes são olhados quase desgalha, não é? Estão muito maltratados. E, portanto, o relacionamento com os pais também às vezes é complicado para os professores. Às vezes fala-se muito no Ministério, mas às vezes os professores têm mais problemas no relacionamento com muitos pais do que propriamente com os problemas do Ministério. Até porque hoje em dia não se pode tocar com o dedo numa criança. Ouça, a questão é que tem que se criar um bom ambiente escolar. As crianças têm que gostar de estar na escola. E nós temos que conseguir criar esse bom ambiente escolar. E temos que conseguir ajudar a apoiar as crianças mais difíceis. Porque não são todas as crianças iguais. Mais problemáticas. E, portanto, nós temos que ter ligações, sobretudo a nível de ATLs e de apoio escolar, que a Câmara pode dar e que a Câmara pode ajudar. Eu conheço muitas senhoras, por exemplo, de 55, 60 anos, estão formadas e muito aptas que podem dar explicações e que se podem voluntariar para dar explicações. E eu posso fazer ligações entre os clubes, entre as associações culturais e a escola. E, portanto, poderá entrar aí o voluntariado. Pode o voluntariado e as forças vivas do concelho, os clubes, quer dizer, dá-se campos de futebol, faz-se relevados. Então, mas tudo isto tem que estar numa rede, tem que estar integrado. Isto é uma... Vivemos em sociedade. Ainda não falamos do associativismo, dos clubes desportivos, que também cuja imagem também não está propriamente nos seus melhores dias. Mas na parte do ativa e saudável estão incluídos todos os clubes desportivos. Está, por exemplo... Há todo esse encadeamento que está a fazer. Há o apoio às coletividades. Tem que ser dado um apoio objetivo. E não se pode dar o apoio a A igual ao B. Porque um clube, um atleta que joga hockey em patins, por exemplo, não precisa do mesmo apoio do que o atleta e do clube que está no futebol. O atleta do judo não precisa, tem um apoio diferenciado do atleta do rugby. E, portanto, nós temos que perceber quais são as necessidades de cada um. E dentro das necessidades de cada um temos que dar o apoio que ele precisa. Não basta dar 7 euros a cada um ou 10 euros a cada um por atleta. Não é? Eu, se calhar, o do hockey custa-me 15, o do futebol, se calhar, faço com 8. Ou, se calhar, o do futebol faço com 20. Nós temos que perceber o que é, como é que vamos fazer e apoiar de acordo com as necessidades. E temos que os ajudar também, porque eles precisam, em algumas coisas que à Câmara não custa nada, sobretudo a nível administrativo e jurídico, não é? Na formação dos dirigentes desportivos. São coisas que nós temos que os ajudar a ajudar no marketing desportivo. Nós temos que dar formação aos dirigentes desportivos no marketing desportivo para que eles consigam, com outra facilidade, angariar receitas. Nós temos que ter canais para que eles tenham visibilidade e comunicação. Portanto, os terrenos do Odivelas, isto é inconcebível ao estado em que chegaram. E, portanto, nós temos que outra vez reconverter aquele terreno todo. E, portanto, tudo
como eu disse, no objetivo ativo e saudável, está toda a parte de... Porque o desporto é saúde, mas o desporto também cabe na educação. Não é? Mas quando se atribuem esses subsídios, por exemplo, aos clubes, Sim, às associações desportivas, tem que haver um maior controle por parte da Câmara? Eu não sei qual é o controle que é feito. Ouça, não podemos ter um polícia atrás de cada clube, atrás de cada pessoa. Isso é uma coisa que não vale a pena pensarmos. Tem que haver parcerias de confiança e tem que se perceber se o trabalho que eles estão a fazer está a dar resultado ou não. E tem que ter objetivos. E temos que ter a certeza que este relacionamento, por exemplo, com as escolas, é feito. Porque eu tenho que ter a certeza, quando dou uma verba ou uma ajuda para um clube e que esse clube tem a obrigação de dar apoio à escola e que tem que falar entre a escola e o treinador e o professor, eu tenho que saber, porque se calhar o resultado que eu quero não é tanto que o miúdo seja um grande craque. O que eu quero, se calhar, é que o miúdo, porque está a treinar futebol e porque o treinador ajuda o professor, ele tenha um bom resultado da escola. E, portanto, tudo isso tem que ser avaliado, não é? Por exemplo, e isso é evidente, mas isto é uma rede, o desporto escolar tem que voltar a existir, e tem que voltar a existir com o apoio dos clubes. E tudo isto cria intercâmbio, vida. Quando houver grandes festas em Odivelas, nós queremos que os grandes eventos, queremos que os clubes esportivos estejam presentes. Para ganharem visibilidade, se calhar também é uma forma de ganhar mais umas receitas, terem umas tendas para venderem uns chouriços, uns cachorros, a camisola, está a ver? Nós temos que criar esta dinâmica, temos que dar possibilidade a todos de... Nós temos que trazer gente ao Odivelas, nós temos que ter vida na rua. E no dia que nós tivermos vida na rua, assim, temos um concelho aqui ao lado, a 100 km, que é Óbidos, consegue lá meter gente no inverno, na feira do inverno, consegue lá meter gente na feira de chocolate, consegue lá pôr gente na feira de Natal, consegue lá meter gente em agosto, e nós estamos aqui ao lado de Lisboa. Temos 2 milhões de pessoas num raio de 10 minutos, 15 minutos. Não temos cá ninguém, e os nossos saem daqui e vão para fora. Isto é esse exemplo que quer seguir, a dinâmica que tem sido criada em Óbidos. Por exemplo, é uma forma, se os clubes estiverem representados com uma quermesse, com uma tenda, com uma coisa qualquer, de também criarem receitas para eles. E é este intercâmbio que se tem que criar, tem que se criar isto. Deixe-me lá. Eu quero que me fale de mais ideias que caibam neste projeto para o futuro. Isto é objetivo. Propostas, objetivos. E, portanto, tínhamos falado de uma Odivelas ativa e saudável, educação no top 10, temos que pôr Odivelas na rota da cultura. É essencial pormos Odivelas na rota da cultura. E se nós fizermos o trabalho que temos que fazer com o mosteiro de Odivelas, com o jardim do mosteiro aberto ao público, nunca ninguém se lembrou de... Faça-se um jardim da música e nunca ninguém se lembrou se não seria preferível gastar menos dinheiro no jardim da música e abrir o jardim do mosteiro ao público, que é muito maior, que é muito mais bonito, tem muito mais potencialidades. Não é? Criar um museu de que falou. Esta zona de Dom Dinis vai ser um polo de atração de cultura enorme. Não é? E tem a mala posta que tem que continuar, embora mais virada para a rua do que para dentro de casa, e tem toda a zona de Saloia. Por exemplo, nós queremos fazer de Canessas a Vila Saloia, a capital do mundo Saloia. E desde logo vamos recuperar uma quinta que é da Câmara e que está ao abandono, que é a Quinta das Águas Férreas, e vamos aí replicar uma quinta Saloia. Portanto, dentro dessa quinta vai deixar de haver as ervas mais altas do que nós, e vamos ter uma quinta com as hortas arranjadas, replicando o mundo Saloio. Vai sair de lá a Proteção Civil, não faz sentido nenhum a Proteção Civil estar lá, porque no dia em que houver alguma coisa cai uma árvore e não sai lá nenhum protetor. Portanto, vai sair de lá, aí vai ser feito o Museu do Saloio. Onde está atualmente a Proteção Civil, num beco que ninguém conhece, que é uma quinta lindíssima, vai ser o mundo Saloio. E onde está a pousada, vai ser exatamente uma casa para ATLs, para que as escolas, os miúdos, os escuteiros das escolas passam a passar o fim de semana ou a semana a viver o mundo Saloio. E, portanto, nós vamos ter que replicar toda aquela zona antiga do lugar de além, tem que ser toda rearranjada, para replicarmos exatamente aí toda a vida da Saloia, toda a vida das fontes, das aguadeiras. Tem conversado com a população de Canessas sobre esse projeto? Tenho muito, eu não estou dizendo... E qual é a reação? Andam encantados com a reação. Ouça, toda a gente quer vida nas serras, isso é o que eu lhe digo agora, o odivelense gosta de trabalhar, tem orgulho na sua terra. Eles só querem que lhes deem ferramentas para poderem trabalhar e Canessas, por exemplo, tem um nome, a percepção de Canessas fora do concelho
é muito melhor do que a percepção que as pessoas têm de Odivelas. E, portanto, é muito fácil fazer renascer toda esta alma, toda esta tradição de Saloia, e criar eventos. Não sei se você conhece a Quinta das Águas Férreas. A Quinta das Águas Férreas, ainda para mais, cai num vale, faz um auditório natural. As hortas podem ser urbanas, não é? Porque pode ser toda feita com hortas urbanas e, portanto, nem tem custo, porque são as pessoas que vão lá plantar as hortas, e temos ali replicado um mundo de Saloia que é um mundo com potencial fantástico, não é? E, portanto, e com isto, e com o Dom Dinis, com certeza que vamos conseguir, e com a cooperação do Sr. Robado e do património, com certeza que vamos ter... Mas na rota encaixa na educação, mas na rota encaixa da na cultura, encaixa tudo no turismo. Tudo, tem que haver uma dinâmica, é um encadeamento total, está a ver? Nós temos de estar na rota de... Eu tenho... Lisboa cresce todos os dias o número de turistas. E não há uma caminhonete para Odivelas. Mas porquê? Eu fiz uma excursão há uns anos e enchi 2 caminhonetes, 110 pessoas, que não sabiam da Igreja da Póvoa, que não conheciam as fontes de Canessas, que não conheciam o mosteiro. Porquê que não se faz isto? Eu consegui fazer, porquê que não se faz isto, não é? Nós temos que ter Odivelas. O nome de Odivelas está maltratado, isso. Muito maltratado, e o património está maltratado, e nós temos que voltar a ser Odivelas, ter orgulho de ser odivelense, está a ver? E, portanto, pôr Odivelas na rota da cultura é importantíssimo. E depois, evidentemente, na rota de desenvolvimento económico, temos que ter uma via verde para o investimento em Odivelas. Olha, um projeto que eu há bocado até me esqueci de falar. Que se encaixa no plano de emergência ou que se encaixa mais na área económica e social. Você tem Odivelas, hoje em dia tem muitas pessoas que ficaram desempregadas. E as pessoas, geralmente, um bocadinho mais da minha idade, têm mais dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. E deve conhecer muitas pessoas que estão a fazer croquetes em casa e bolos em casa para vender. Isso não é muito legal. Não é nada legal. Se quiserem crescer, não podem. Pois nós vamos fazer a primeira cozinha comunitária, onde essas pessoas possam, de forma legal, confeccionar as suas comidas para vender para fora. Aí podem fazer com qualidade, com segurança e podem crescer. E sem pagar nada ou com uma pequena contribuição? Pagam uma percentagem da venda. Uma percentagem da venda? Uma percentagem da venda. Não é? E depois depende do produto. Há produtos que é com óleo que têm mais frio, outros que têm mais quente. Isso é uma coisa a acertar. Mas vamos fazer uma primeira cozinha comunitária. Não é? Onde e já há espaço, já tem em mente? Já temos o espaço. Vai ser um ninho de empresas vocacionado para... E com a ajuda do Centro Alimentar da Pontinha, não é? E já temos o espaço. E que se calhar até tem os legumes à porta. Isso é para fazer de imediato. E que se calhar o espaço até tem os legumes e as frutas à porta, não é? Não sei se é de imediato, porque eu não sei se há dinheiro na Câmara neste momento para fazer. Mas isto é uma ideia que não custa muito e que dá uma dinâmica poderá ter patrocínios. Poderá ter muitos patrocínios e, portanto, é reconverter um dos mercados de Odivelas, que não deixe de ser mercado, mas que tenha esta cozinha lá dentro. E vai ter outra vantagem. Os produtores de marmelada vão ter um espaço em condições para confeccionar a sua marmelada nas quantidades que quiserem, para a poderem exportar, para a poderem mandar para o Porto, para onde quiserem. Porque não podem continuar a fazer a marmelada em casa tão limitados. E, portanto, tem que ter um espaço com capacidade, e eles têm um problema grande, porque a marmelada é sazonal e, portanto, é difícil montar uma cozinha equipada só para um mês por ano. Para aproveitar e, portanto, aquele período. Esta cozinha vai-lhes dar resposta à marmelada e vai dar resposta a outras solicitações. Também já lhes falou pessoalmente sobre essa ideia. O projeto ainda não foi divulgado, estou a divulgá-lo assim em primeira mão. É? Então, os produtores de marmelada que nos estão a ver neste momento deverão estar muito contentes com essa ideia. Não sei, eu penso que sim. Temos que pôr a Rainha de Inglaterra a tomar um chá com um quadradinho de marmelada de Odivelas. Eu tenho que pôr o Rei de Espanha a tomar, ou a Rainha de Espanha a tomar um chá com um quadradinho de marmelada de Odivelas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando vai ao estrangeiro, tem que levar nos presentes que costuma dar aos seus homólogos um quadrado de marmelada de Odivelas. Isto é promover marmelada. Alguém fez isto? Não fazem. Na Câmara de Odivelas não vai haver portos de honra, vai haver marmelada de honra. Quando recebe alguém, dá-se um quadradinho de marmelada. Nós temos que promover a nossa terra e as nossas coisas. O que é feito em Odivelas, o que é produzido em Odivelas. E, por exemplo, os armazéns do Sr. Robado, não sei se conhecem o LX Factory.
Conhece? O LX Factory é uma estrutura que estava podre, abandonada, Muito ainda bem continua podre, é um projeto muito bem mas que conseguido. revitalizou toda aquela área, que tem lá empresas, tem lá lojas, tem lá feiras, tem lá exposições, tem lá tudo. Nós temos o senhor roubado com os armazéns com muito melhor acessibilidade do que o LX Factory e que deixam de estar em ruína. Dizem, é privado. É privado. Eu sei que é privado. Mas no dia que eu mandar obras, eles vão fazer obras. Porque se eles não fizerem obras, faço eu a obra. Tem que haver essa E se eles não pegarem obra, fica o equipamento. É tão simples. É tão simples. O Santana Lopes fez isto em Lisboa, no Bairro Alto. Fez isto em Lisboa. A minha avó que tinha uma casa na rua de São Bento. A senhora quer fazer obras? Não tenho dinheiro, então vou fazer as obras. E vou-lhe mandar a conta. Em Oeiras fez-se isso. Em Oeiras fez isso. Em Odivelas não se faz. A reabilitação dos centros históricos. Não se faz em Odivelas e infelizmente não se faz na maioria do país. Portanto, essa é a o desenvolvimento económico é fundamental. É crucial. Por exemplo, vamos acabar com a derrama em empresas que faturem até 150 mil euros e que tenham duas pessoas a cargo, dois postos de trabalho. Portanto, derramas para empresas que faturem menos de até 150 mil euros vai acabar em Odivelas no primeiro ano. No primeiro ano não, que este não pode, mas no ano a seguir vai acabar. Não faz sentido para promover o investimento, o empreendedorismo, esta gente que está hoje em dia com a corda atravessada na garganta, e também é um sinal que se dá. E portanto vamos acabar... É um apoio que se dá, importantíssimo. Mas eu acho que para além do apoio, que é importantíssimo, tem que se transmitir sinais. Não é? Porque as pessoas vivem também com sinais. E é um sinal muito importante que se dá, até para quem está fora. E portanto pôr Odivelas na rota do desenvolvimento económico. Miguel Soares Brasil, para terminar, já que estamos na reta final desta entrevista, não posso deixar de lhe perguntar sobre a questão SEMAS. Se for eleito no dia 29 de setembro Presidente da Câmara de Odivelas, como é que a partir daí vai ser tratada esta questão? Olha, este grande imbróglio. Para mim é tentar anular de imediato. Que é o SEMAS? Para mim é tentar anular de imediato tudo o que foi feito. E por completo os concursos públicos, tudo. E tentar negociar com Loures algo que seja mais positivo, ou que seja positivo para as pessoas, para ambos os concelhos e para os trabalhadores. A privatização está eu não encaro, por mim a privatização está de lado. O que me faz sentido é fazer uma empresa intermunicipal com Loures. Aliás, é uma questão de partilha do equipamento. Eu acho que Loures é nosso irmão. Eu sei que se calhar há algumas feridas, mas não faz sentido. Nós temos que ver nos nossos vizinhos, nos nossos amigos. E isto é uma questão até muito cultural portuguesa. Nós achamos que o nosso vizinho é o nosso maior inimigo. Quando, por exemplo, num jardim, tentamos sempre meter o nosso pé um bocadinho mais à frente. Se ele quer passar por aqui, às vezes metemos-lhe uma trave para ele não poder passar. E esquecemos-nos, quando saímos de casa, é ele que nos pode guardar a casa. Se eu conseguir fazer uma rede à volta das duas casas, sai mais barato do que fazer uma rede à volta da minha e até à volta dele. E eu acho que nós temos que ter muito cuidado no relacionamento com os nossos... Temos que fomentar o bom relacionamento com os nossos vizinhos. Eu dou-lhe mais e o SEMAS é um exemplo disso. Dou-lhe mais um, da Pontinha. Nós temos um equipamento na Pontinha que todos deviam estar a lutar para o manter, que é o quartel do Regimento de Engenharia, mas o Regimento de Engenharia está em Lisboa. E, portanto, nós temos que ter uma boa relação com Lisboa, temos que lhes fazer ver a necessidade que faz manter o Regimento de Engenharia naquele sítio para lutarmos em conjunto por aquele espaço. E, portanto, nós temos que ter, e veja, estamos a falar de concelhos que têm a mesma cor política. O bairro da Caça Pia é um problema que pode passar o problema pode passar por Lisboa, a resolução do problema Lisboa, que é socialista, porque as crianças, em vez de ir à escola à Póvoa, podem ir a Lisboa, à Machoeira, ao centro de saúde da Machoeira, se calhar, e por Loures, porque estão ao pé das galinheiras, não é? E, portanto, nós temos que ter uma ótima relação. E eles também têm vantagens. Veja, se eu fizer o corredor verde, quando fizer o corredor verde da Paiã à Póvoa, não é? E que passa pelos metros, de certeza que Loures o vai prolongar até à Póvoa, para que as pessoas de Loures e de Santo António dos Cavaleiros também possam ir e poderá até ser um projeto partilhado. E pode chegar depois à Expo, como eu quero. O corredor verde de Odivelas tem que começar inicialmente na Paiã, com o objetivo de chegar à Expo. E até, mais tarde, ligá-la a Monsanto. Todos dizem que eu sou louco.
O Gonçalo Rebelo Teles, há 40 anos, também foi considerado louco quando fazia o corredor verde de Monsanto. Mas ele está feito, e ainda é o corredor do Gonçalo Rebelo Teles. E nós vamos ter que conseguir ligar o corredor de verde do Pinhal da Paiã até à Expo. E vai ver a quantidade de pessoas que poderão vir de bicicleta ao sábado e ao domingo da Expo passear até ao Pinhal da Paiã. E, portanto, é esta vida toda que temos que dar este conselho, temos que dar um ar novo, temos que pôr as pessoas a viver, temos que devolver este conselho à população. À população. Muito bem, Miguel Cheira Brasil, uma vez mais, muito obrigada por ter aqui estado. Desejo-lhe continuação de muito boa sorte para a sua campanha, que tudo corra pelo melhor em nome da TVL. Miguel Cheira Brasil, aliás, é então o candidato da coligação Odivelas Merece Mais à Câmara Municipal de Odivelas. Ficaram aqui as ideias, o entusiasmo, as propostas políticas do candidato e de toda a sua equipa para o Conselho de Odivelas. Pela nossa parte, esperamos ter elucidado o eleitorado, aliás. Muito boa noite, obrigada pela atenção.